Olá, Hi, my meu name is nome é Elle, El e, and in em 2015, 2015, tive uma experiência de quase morte. Nunca pensei que algo assim pudesse acontecer comigo. Fiquei muito chocada, mesmo depois do fato quando aconteceu. Inicialmente, o que aconteceu que me colocou nessa situação foi que inicialmente fui ao hospital porque tive algum tipo de infecção e aconteceu algo que não deveria ter acontecido com minha medicação. E então, as coisas pioraram progressivamente. Tornei-me séptico. Tive falência total dos órgãos. Meu nível de CO2 estava acima de 200. Os níveis de CO2 não devem passar de 35. Caso contrário, você pode ter danos cerebrais se sobreviver a uma situação como essa. Os médicos disseram à minha família que eu tinha menos de 1% de chance de sobreviver. Isso é incrível para mim, porque penso em como o corpo e, sabe, quando você está em coma, quando está morrendo, você sai do corpo o tempo todo e volta. E às vezes, isso é motivado por uma experiência desconfortável, ou talvez apenas dor ou medo ou qualquer outra coisa. Nesse estado, você pode se encontrar com guias que podem ajudá-lo. Você pode andar pelos corredores de um hospital ou de uma instituição. Então, muitas pessoas se perguntam se, quando você está em coma, consegue ouvir seus entes queridos. E sim, se você souber de alguém que esteja em coma, continue conversando com ele e fazendo o que estiver fazendo. Eles podem ouvi-lo, mas também estão vivendo outra vida e experimentando uma dimensão diferente. E foi basicamente isso que eu fiz. Fui orientado por 3 guias diferentes e passei por uma espécie de revisão de vida. Fui enviado a diferentes dimensões para ver quais casos de experiências diferentes que estavam acontecendo no mundo teriam um desfecho diferente. E nessas outras dimensões, apenas para ver o fato de que é possível mudar as realidades são como um raio, onde há várias opções e formas diferentes que as coisas podem assumir. Também me foram mostradas muitas coisas relacionadas a algumas coisas com as quais eu não estava feliz no mundo, porque antes de essa experiência acontecer comigo, eu não estava tendo ideações suicidas nem nada parecido. Mesmo assim, eu estava farta de muitas coisas na vida. Então, eu queria ter a chance de me reagrupar, descansar e fazer coisas desse tipo. E, sem dúvida, consegui isso por meio dessa experiência e muito mais. Dos 3 guias que tive, um era homem, um era mulher e um era a imagem da minha filha. No início, pensei que fosse minha filha, mas me disseram que aquele guia se parecia com minha filha para me manter ancorada ao mundo e para me manter lutando para voltar. E sabe, quando penso no fato de que meus órgãos estavam literalmente morrendo e os médicos não queriam mais me manter em suporte de vida porque tinham esgotado todas as opções, pois eu não estava no estado em que necessariamente me recuperaria. E eu estava no ventilador e no ECMO, que é um suporte de vida. Sabe? Eu estava em uma situação em que eles tinham que me tirar em algum momento se eu não estivesse respondendo. Portanto, eu não estava respondendo da maneira que precisava para me recuperar. Eu melhorava um pouco, mas não melhorava. E a decisão foi tomada para que eu fosse retirada do suporte de vida. Inicialmente, pensei em outra coisa, mas desde então, descobri que fui retirado e colocado em um oscilador, que é mais suave para os pulmões. E com o oscilador, assim que fui retirada, meus sinais vitais começaram a cair e a falhar e coisas assim. E então, de repente, meu oxigênio começou a voltar. E o oscilador meio que ajuda nisso. A razão pela qual menciono tudo isso é que,
Em minha experiência de quase morte, embora o tempo seja irrelevante quando se tem uma EQM, não se consegue perceber muito bem o tempo e o que está acontecendo. Houve um momento em particular em que um dos meus guias me disse para estender a mão, o que eu fiz, e uma esfera apareceu na mão e, em seguida, o corpo de luz de Jesus também apareceu. É um pouco estranho porque, quando você está do outro lado, não sente ansiedade como sentiria na vida normal. Você só pensa no momento presente. Você está mais no momento presente do que quando está acordada e vivendo a vida. Muitas vezes, experimentamos uma vida que não está no momento presente. Estamos sempre pensando no futuro. Estamos sempre pensando em algo que talvez tenha acontecido no passado. Mas quando você está tendo uma experiência de quase morte, você está no momento presente. E estar no momento presente, quando se está com guias e em um reino angelical ou em uma dimensão diferente, é muito pacífico. Mesmo que haja conflito, é pacífico. Às vezes, o conflito pode se apresentar quando você está passando por uma revisão de vida e experimenta coisas diferentes que nem sempre são confortáveis. De alguma forma, você ainda se sente confortável porque está com o divino. Está com seres divinos. Por isso, quando a imagem de Jesus apareceu, não achei que fosse estranho. Por que estou vendo Jesus? Sua mente meio que se expande e você realmente não pensa da mesma forma. E depois que vi Jesus como um corpo de luz, um raio de luz percorreu a sala. Acredito que foi nesse momento que vivenciei os eventos de cura que mencionei antes, em que meu oxigênio estava caindo, eu estava em colapso. E, de repente, meu oxigênio voltou a subir, e comecei a respirar quando eles não esperavam que eu o fizesse. E o raio de luz voltou e girou novamente. Essa foi a última coisa que me lembro da EQM. Por um tempo, não olhei para as experiências de quase morte de outras pessoas e nem falei muito sobre isso. Alguns familiares me perguntaram o que havia acontecido e eu não consegui explicar muitas coisas porque também sou um pouco analítica e científica. Quero dizer, sou espiritual, mas ao mesmo tempo foi tão profundo que eu queria ter certeza de que o que eu estava vivenciando era algo que eu tinha vivenciado. Por isso me segurei e não falei sobre isso por um bom tempo. Só recentemente comecei a falar sobre isso. Também me tornei um pouco solitária, porque, quando voltei, ainda estava me sentindo como se estivesse farta do mundo. O que significa que realmente vi como muitas das coisas em que colocamos muito foco e atenção aqui na Terra não importam realmente. E como a maneira como vivemos nossas vidas não é, na maioria das vezes, em geral, como sociedade e cultura, não é realmente a maneira como Deus, você sabe, a fonte, seja lá como você chama Deus, queria que vivêssemos. Viajei para um planeta diferente e vi uma nebulosa. Então, aprendi sobre o fato de que, sabe, não estamos sozinhos. Há seres em todos os lugares, em diferentes planetas e universos, e estamos todos conectados a uma fonte, que é Deus. Quando fiz isso, saí do meu corpo e fiquei maravilhada. Mas eu tinha um guia que estava lá, um consolador em mim, porque não era meu estado normal. Mas quando olhei para baixo, não vi um corpo em mim, mas pude ver o exterior, portanto, tive imagens. Portanto, eu tinha a capacidade de ver e perceber que eu era um orbe. Portanto, se você vê ou, às vezes, se algo espiritual acontece ao seu redor e você vê um orbe, esse é o espírito de uma pessoa. Ela sente todo o seu corpo, porque eu senti todo o meu corpo. Mas é como um colapso.
ver o corpo inteiro como se fosse uma bolinha de gude, de modo que você ainda sente as sensações do corpo, mas na verdade não tem um corpo, e pode flutuar, pode ver, e sua consciência é o que o leva adiante. Então, eu estava flutuando pelo espaço e passando pela nebulosa porque meus olhos e minha consciência estavam me levando a áreas que eu queria explorar e ver. E cheguei a planetas onde os seres tinham pele branca e translúcida e pareciam brilhar. Acho que era a aura deles. Alguns deles tinham cores diferentes e brilhavam com uma cor diferente por baixo da pele. Não sei se era uma questão de humor ou se era um tipo de grupo familiar. Mas, de qualquer forma, em momentos diferentes, eles tinham cores diferentes e eram toda uma sociedade. Havia uma cidade lá. As pessoas estavam bem e os seres estavam vivendo seu dia a dia. Não sei se você chamaria isso de um dia, mas eles estavam vivendo suas vidas da mesma forma que nós. E eu estava lá com meu guia, parada ao lado de algo, observando em silêncio. Então, observei por um tempo, e meu guia me disse que há seres em todo o universo. Há vida fora da Terra, e eu estava falando sobre, sabe, o tamanho do universo e as diferentes expressões dos seres que Deus criou, e alguns deles me viram e não pareciam muito perturbados por me ver. Assim, tive a impressão telepática de que eles sabiam sobre os seres humanos, mas também não interferiam com eles. Portanto, não fui uma grande surpresa para eles, embora eles tenham sido uma surpresa para mim. A outra coisa que aprendi foi que tudo é consciente. Todos os seres vivos são conscientes. O fato de não entendermos alguma coisa não significa que ela não tenha valor ou que devamos considerá-la inconsciente ou desrespeitá-la. E se aplicássemos muito desse pensamento, na maioria das vezes, não apenas às coisas ao nosso redor, mas também uns aos outros, então nossa conexão com os outros seria mais valiosa. Sentiríamos uma conexão mais profunda uns com os outros e expressaríamos o amor da maneira que ele deveria ser expresso. O amor é, na verdade, uma frequência de energia necessária para que o universo exista. Portanto, se tirarmos esse amor, estaremos, na verdade, tirando nossa própria existência. E isso é muito difícil de fazer, especialmente na Terra. Há dias em que sinto que posso existir nisso. E há dias em que fico muito decepcionada, sabe? Com um mundo onde as coisas da vida que vejo. Mas isso faz parte de todo o processo de aprendizado e de todo o refinamento pelo qual todos nós passamos. Todos nós escolhemos estar aqui para passar por isso, para que pudéssemos finalmente existir como um corpo de luz, como Jesus era. Algumas coisas que aprendi em minha experiência de quase morte, algumas delas foram meio que depois do fato, e percebi que um dos guias estava me conduzindo pelos registros akáshicos. E, com os registros akáshicos em minha mente, antes de tudo isso acontecer, sempre pensei nos registros akáshicos como uma grande biblioteca de livros porque, sabe, a palavra registros parecia que era uma biblioteca. O que descobri foi que era mais como entrar em um holodeck, como em Jornada nas Estrelas, onde você entra e experimenta os diferentes eventos que estão acontecendo. Você não apenas abre um livro e lê sobre ele. Você passa pela experiência e ainda está protegido, como se não estivesse completamente submerso ou completamente parte dela, mas está vendo. É um observador de todos esses eventos diferentes. Então, algumas das coisas que vi, não percebi que era isso que estava acontecendo até que comecei,
a ver coisas diferentes acontecerem. Depois que saí do hospital e me recuperei, tudo o mais começou a acontecer. Resumindo a história, digo que, embora algumas dessas coisas tenham acontecido, há muito mais por vir, especialmente nos próximos 3 e 6 meses. Algumas das coisas que eu senti que estariam acontecendo, ou algumas das coisas que me disseram que estariam acontecendo, são grandes eventos de contato. Então, eu disse isso há algum tempo e em outras entrevistas, e desde então tivemos muitas divulgações e certos eventos. Mas haverá um grande evento de contato até o final do ano, que é um evento inegável. Haverá muito desconforto na vida. Portanto, uma das coisas em que as pessoas provavelmente vão querer se concentrar é em se alimentar de forma saudável, cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar da alma e começar a perceber que as coisas que você está fazendo aqui na Terra não o representam do outro lado. Essa é uma das maiores lições que aprendi. Ficamos presos no ego e em muitas coisas que acontecem em nossa vida diária, seja no trabalho ou na família. E não são essas coisas que nos definem nesta vida. É a nossa resposta, a nossa própria alma. Penso nas coisas que não disse antes de ter minha EQM, e se eu tivesse morrido completamente e não tivesse voltado, nunca teria tido a chance de dizer certas coisas a certas pessoas, ao contrário de agora. E na maioria das vezes, fazemos isso porque vivemos com medo de dizer o que precisamos dizer. E, sabe, estávamos falando sobre o fato de que a expressão é importante. E isso foi uma espécie de lembrete para que eu me lembre das coisas que gostaríamos de dizer se hoje ou neste momento fosse o nosso último momento. Dito isso, haverá um evento importante daqui a 3 meses e outro evento daqui a 6 meses. Mas o foco não é tanto o evento. O foco é entrar em si mesmo, certificar-se de que ama da maneira que precisa amar, expressar a maneira que precisa expressar e ser a versão de si mesmo que, se tivesse uma EQM e decidisse não voltar, ou se lhe dissessem que não voltaria, estaria tudo bem com você, que poderia sair resolvido. Essa é uma das razões pelas quais acredito que fui enviado de volta. Era porque havia mais coisas que eu precisava fazer e precisava ter experiências para refinar minha alma e minha determinação. Portanto, acho que muitas pessoas podem ter os mesmos tipos de refinamento e mensagens em suas vidas sem ter uma experiência de quase morte. Mas, pelas coisas que as pessoas me perguntam e pelas coisas que, sabe, as pessoas querem saber quando você vai para o outro lado, a primeira é: existe um Deus? Sim, com certeza. Sim, independentemente do que você chama de fonte de energia de Deus, seja o que for. Existe outro lado? Sim, existe. Há outras dimensões, há outros mundos, há mais do que apenas aqui, com certeza. Falando de outras coisas, já me perguntaram se é doloroso quando se está morrendo, e sei que mesmo que você sofra um acidente e sinta alguma dor inicial, ela passa quase que instantaneamente. Portanto, na experiência e do outro lado, você não sente a dor. Ela é imediatamente removida. Também já me perguntaram: estamos em uma simulação? O termo simulação mundial foi usado em nossas palavras humanas, como uma simulação de computador. Basicamente, pensamos em simulação. Pensamos em computador. Então, pensamos em todas as coisas que uma simulação em um computador seria. Então, algumas pessoas pensam que tudo é falso e que tudo isso é uma simulação.
A palavra simulação está correta no sentido de que o universo funciona como uma simulação, mas não é como uma simulação de computador. É uma simulação divina. E se pensarmos nisso, tudo o que criamos técnica e logicamente, as coisas que criamos imitam as coisas que já existem divina e biologicamente. Portanto, o universo funciona de forma semelhante a uma simulação, mas não é uma simulação de computador. As pessoas confundem isso. Aqui está um exemplo. Quando as pessoas criam e manifestam algo, isso é uma ação de simulação. Mas isso não significa que há um grande ser divino no céu, colocando uns e zeros e criando um resultado, e que o resultado é falso. Isso significa que a operação em si é como uma simulação, o que significa que podemos criar nossa realidade de várias formas diferentes.